5 livros que vão ajudar pais e filhos a ter um outro olhar para a matemática. Acompanhe comigo depois da vinheta. Matemática não serve para nada. Matemática é para gênios. Se você ou seu filho pensa dessa forma, eu vou dar a dica de um livro que o personagem pensa a mesma coisa. E o primeiro livro que eu vou indicar é O Diabo dos Números, que conta a história do menino Robert que odeia matemática. Mas a partir de um dia, Robert começa a ter um sonho com o tal do Diabo dos Números. E esse diabo vai fazendo algumas perguntas para ele sobre o que ele entende como matemática. E conforme o que o Robert vai respondendo, o diabo vai mostrando que a matemática não se resume a fazer contas, e sim de trabalhar com problemas do dia a dia. É um diálogo muito interessante que eu tenho certeza que você vai se identificar com o personagem Robert e também vai dar umas boas risadas das colocações desse anjo das trevas que, apesar de ser muito simpático, ele tem um pouquinho de um humor ácido. Então recomendo esta leitura. E o próximo livro que eu vou mostrar é o Números Pares, Ímpares e Idiotas. Aposto que você já deve ter ficado curioso ou curiosa só pelo título, não é? Neste livro, o autor conta a história fictícia de um reino distante que é habitado por números. E cada um desses números tem uma personalidade diferente. E aí ele vai dando essas características que você já deve imaginar pelo título. É uma leitura bastante rápida e engraçada, e com ele você vai começar a entender o comportamento de alguns números dentro da matemática. O único problema é que talvez seja um pouco mais difícil de achar esse livro nas livrarias aqui do Brasil, porque ele é de um autor espanhol, de autores espanhóis, né? E foi traduzido por uma editora que não existe mais, que foi comprado pela editora Saraiva. Então talvez se você procurar em sites de sebos online, você ainda encontre uma versão antiga. Aliás, neste vídeo aqui, eu também dei dicas de como vender e trocar livros sem sair de casa. Então, se você quiser fazer uma renovação dos seus livros, dá uma olhadinha neste vídeo que eu dou dicas de como vender seus livros e trocar por outros ou encontrar algumas obras mais raras que não estão à venda nas livrarias. Agora, se você já gosta de livros com histórias mais completas, que o personagem tem uma história própria e que tem um cenário, um problema para resolver, como se fosse numa série, eu recomendo este clássico que é O Homem que Calculava, do Malbataan, que é o nome artístico utilizado pelo professor Júlio César de Mello e Souza. E se você quiser saber de um trecho desse livro com a história do Beremiz, que é um dos personagens principais, eu recomendo que vocês assistam este vídeo aqui do canal Conta. E os 2 últimos livros que eu vou recomendar são para aquelas pessoas que não gostam de ler uma história completa, mas gostam de colocar desafios ou contar histórias engraçadas dentro da família ou na roda de amigos. E o penúltimo livro que eu vou recomendar é este aqui, do Malbataan, Matemática Divertida e Curiosa. E este livro aqui é interessante porque ele traz alguns desafios que aparentemente não parecem ter nada a ver com a matemática, mas que tem uma explicação matemática. Todos eles vêm com soluções, então é muito interessante você ler para impressionar alguém. Aliás, com este livro você pode até se passar por sabichão ou sabichona. E o quinto e último livro que eu vou indicar é o Incríveis Passatempos Matemáticos, do Ian Stewart. E este livro também é bem parecido com este que eu acabei de indicar, o Matemática Divertida e Curiosa. Então ele traz algumas curiosidades, alguns desafios e também histórias de matemáticos pouco conhecidos, mas que tem alguma história um pouco excêntrica, né? Então é um livro que você não precisa ler de forma linear também. Você pode ler pelo índice e ler a história que é mais interessante para você. Então, é uma recomendação também para você saber de alguns truques matemáticos ou histórias interessantes para contar. E o autor Ian Stewart, ele é muito conhecido pelo mundo pelos livros de divulgação científica e matemática, que traz numa linguagem muito simples e divertida alguns fatos curiosos sobre a matemática. Aliás, se você quiser saber de algumas histórias, eu costumo postar lá no meu Instagram, tá? Tá aqui na tela se você ainda não me segue. E lá você pode ter uma ideia de quais histórias que o Ian Stewart coloca nesse livro. Não tem livros para crianças menores? Sim, existe bastante, mas essa dica eu deixo para você ler lá no blog, o link está aqui na descrição. E se você quiser saber de outras dicas para gostar de matemática, como jogos, filmes ou lugares interessantes para visitar,
Deixa aqui nos comentários para mim com a hashtag mais dicas. Mas se você não se inscrever no canal, não tem como saber quando esse vídeo for ao ar. Então inscreva-se no canal clicando no botão inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, e se você quiser saber mais dicas sobre como aprender matemática, tem essa playlist, é só clicar para assistir. E mande também suas sugestões, críticas ou dúvidas sobre o conteúdo aqui nos comentários ou numa dessas redes sociais que estão aqui na tela. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!